Bom dia, turma! Tudo bem, quarto ano? Hoje é a nossa segunda aula da semana de Geografia, dia 8 de maio, sexta-feira, ok? O que nós vamos fazer hoje nesta aula? Bom, nós já trabalhamos as 5 grandes regiões brasileiras: região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nós vamos fazer nesta aula um apanhado, uma retomada dessas 5 grandes regiões, ok? Como costumamos fazer quando terminamos um capítulo, né? No final da aula, eu vou deixar a tarefa lá na seção recordando rotas, ok? Lembrando que ainda nesse vídeo, no finalzinho, eu já faço a correção. Você vai dar uma pausa, depois você volta para a correção, ok? Então vamos lá para a nossa revisão. Região Sul. Nós vimos que a região Sul é uma região composta apenas por 3 estados, não é mesmo? O estado do Paraná, Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. É uma região que, quando a gente fala região Sul, a gente lembra do frio, dos invernos rigorosos da região Sul, que muitas vezes cai até um pouquinho de neve. Quantas pessoas no inverno, na estação do ano inverno, vão para a região Sul para ver a neve no Brasil, a tão famosa neve no Brasil, é aqui na região Sul, isso mesmo. Bom, a região Sul faz fronteira também faz fronteira com outros países, tá? Então, na região Sul, nós temos a fronteira com o Uruguai. Aqui, o estado do Rio Grande do Sul faz fronteira com o Uruguai. Olha que informação interessante, né? Tá? Nós vimos que pontos turísticos na região Sul, como Cataratas do Iguaçu, também é um lugar onde as pessoas turistas, tanto do nosso país quanto de outros, procuram esta região para visitar, conhecer as famosas quedas da água das Cataratas do Iguaçu. Isso mesmo. E Mata da Araucária faz parte dessa região, com aquelas árvores imensas, aquela mata bem densa, fechada, faz parte da região Sul, tá? Além disso, nós também podemos observar na região Sul os campos sulinos, chamamos de pampas ou campos sulinos, aqueles vastos campos, né? Aí nós observamos algumas planícies, um terreno mais amplo, tá ok? Então, fizemos um apanhado um pouquinho da região Sul, né? Vimos também que a região Sul, ela teve muita influência de alguns imigrantes, principalmente de imigrantes italianos, alemães, outros também, como japoneses, poloneses, mas principalmente italianos e alemães, tá? Quando fomos para a região Sudeste, a região Sudeste é formada por 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo. Sabemos que São Paulo é uma cidade muito populosa, Rio de Janeiro também, tá? Por isso a região Sudeste é a região mais populosa do Brasil, tá? Porque tem esses estados muito populosos, muito povoados. Então esta região é formada pelo estado de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Tá joia? Bom, algumas características da região Sudeste. É uma região onde há muitas indústrias, muitas fábricas. Por isso também, infelizmente, é marcada por uma região onde tem muita poluição do ar. Porque sabemos que as fábricas e indústrias precisam encontrar meios para trabalhar sem poluir o meio ambiente. Vimos também que essa região apresenta
Na maioria das vezes, o que predomina são os planaltos, mas também há planícies aonde tem a faixa litorânea, isso mesmo. E também as serras, e serras muito conhecidas, famosas e muito procuradas por turistas, isso mesmo. Muito procurada por turistas, tá? Bom, nós vimos também que um rio muito famoso que passa pela região nordeste, pela região sudeste, é o Rio São Francisco, que tem a sua nascente na Serra da Canastra. Isso mesmo. Falamos sobre a Mata Atlântica, até colocamos um dado preocupante, uma informação preocupante, que é a devastação da Mata Atlântica. Lembra que eu falei para vocês que em torno de 8% apenas está preservada a área desta mata? Nós falamos sobre isso lá no início dos nossos estudos sobre as regiões brasileiras. Então é uma informação preocupante, tá, pessoal? Bom, os rios, eu acabei de citar o Rio São Francisco, mas tem outros. O Rio Tietê, que também está bastante poluído, tá? Que fica na cidade de São Paulo. Mas os rios têm grande importância porque eles produzem energia com as hidrelétricas, com as construções das hidrelétricas, ok? E aí nós vamos para a região centro-oeste. Eu gosto muito de falar da região centro-oeste e de cada vez saber mais coisas sobre ela, porque é a região onde nós moramos, onde fica o nosso estado. A região centro-oeste, ela é composta pelo estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e pelo Distrito Federal, onde fica a capital do Brasil, Brasília, ok? Como é o clima aqui na nossa região? O verão é quente e úmido e o inverno é frio e seco. Falamos que é tropical, né? O verão é bem quente, mas chove. E o inverno, chega o inverno, não tem chuva, o ar fica seco, fica frio e com baixa umidade do ar. Falta umidade porque não chove tanto no inverno, ok? Nós vimos também que o relevo predominante, é o que tem mais, o que aparece mais, no centro-oeste é o planalto. Mas também tem a planície, como a planície pantaneira, tá? E também há depressões. Os biomas encontrados aqui, a vegetação, é o Cerrado e o Pantanal, que são considerados biomas brasileiros. A economia é muito voltada para a pecuária e para a agricultura. Nós temos no nosso estado, por exemplo, mas em outros também da região centro-oeste, grandes agricultores e grandes pecuaristas. Mas eu também disse que precisamos também valorizar os pequenos agricultores e os pequenos pecuaristas, porque eles também fazem movimentar a nossa economia e também nos dão produtos para subsistência, né? Certo? E vimos a região norte, composta por 7 estados. É a maior região em área, mas é menos populosa. Ela é maior, mas é menos populosa, né? A economia dessa região é muito voltada para o extrativismo. Tá? Lembra que eu falei do açaí? É isso. O açaí faz parte aqui, ó, da prática do extrativismo, tá? Eles coletam o açaí nas florestas da região norte, nas matas da região norte. E o clima é equatorial, por quê? Porque chove muito durante todo o ano, é um verão quente, um verão não, na maior parte do ano. É um clima quente, mas chove muito, tá? Por isso dizemos que é equatorial. As chuvas são bem distribuídas durante o ano. Lá tem a presença da floresta amazônica, do rio Amazonas. Falamos também das comunidades tradicionais, com grande quantidade de grupos indígenas, certo? Então a cultura dessa região tem grande influência dos indígenas, isso mesmo, né? Vimos também algumas festas, né?
que caracterizam um pouquinho dessa cultura também. Falamos, por final, da região Nordeste, a região que tem mais estados, né? São 9 estados que compõem a região Nordeste. Quando falamos em Nordeste, lembramos do litoral, do lindo litoral nordestino, com as belas e formosas praias e pontos turísticos também, né? Bom, o clima na região Nordeste é semiárido, quando falamos do sertão nordestino, interior da região, certo? E no litoral o clima é tropical, porque há ventos, né? Porque o ar é mais fresco, porque chove mais. E no sertão o clima é semiárido, porque não chove muito. Muitas vezes acontece a estiagem, um longo período sem chuva. E aí lembramos dos cactos, que é um tipo de vegetação resistente à seca e inclusive armazena água, onde pode contribuir para os animais e as pessoas também. Que eu até mencionei que as pessoas utilizam cacto até para cozinhar, né? E essa água, gente, é muito importante para eles, tanto para os animais quanto para os seres humanos, porque falta água mesmo lá. Alguns mananciais até secam, são os rios que abastecem as populações, até secam. Nós falamos até dos rios perenes. Não que são rios perenes mesmo, são rios que nunca secam, mas os rios intermitentes são aqueles que secam, precisam da chuva. Tá? Falamos então, quando falamos lá da faixa litorânea, lembramos do turismo, né? As lindas praias é o que atrai os turistas. E, como eu acabei de falar, dos rios, certo, pessoal? Então aqui nós falamos da região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. O bioma predominante na região nordeste é a caatinga. Como nós temos na nossa região o bioma do Cerrado, do Pantanal, como aqui na região norte tem a floresta amazônica, aqui tem a caatinga. Neste bioma há vegetais e animais que sobrevivem, que se adaptam, que estão adaptados a este bioma, onde tem maior seca, chuvas mal distribuídas durante o ano, tá? Mas são animais e vegetais adaptados para sobreviver em ambientes como esses, ok? Qual é a tarefa então de hoje? Depois que nós conhecemos, registramos no caderno um pouquinho sobre cada região, fizemos uma folhinha para deixar no caderno também sobre cada uma das 5 regiões brasileiras, nós finalizamos o capítulo 4. Então, nós vamos para a sessão Recordando Rotas, ok? Você vai pausar o vídeo, vai fazer a sua tarefa, páginas 151 e 152, Recordando Rotas. Quando você terminar, você volta no vídeo e a gente faz as correções. Combinado? Dá pausa aí. Beleza, então, precisamos fazer a correção Recordando Rotas. Porém, eu quero corrigir com vocês também, recordando rotas, do capítulo 3. Preste atenção. Isso ficou como tarefa para quando saímos no nosso recesso. Mas eu acho importante eu voltar e retomar essa correção com vocês, para entendermos essa questão de regionalização do nosso território ser dividido em regiões. Beleza? Então, antes de eu começar 151, nós vamos voltar lá, ó, 149 e 150. Vai lá, 149, recordando rotas. Número 1. Qual é a definição de região? O que nós vimos? Região é uma forma de organização e divisão do espaço geográfico. Região é uma forma de organizar e dividir o espaço geográfico. Beleza? 2. Leia as afirmações C para as que estão certas e para as erradas.
A região norte é a maior das 5 regiões em área? Sim. B. Fazendo divisa com todas as outras regiões do país? É no centro-oeste que está localizado o Pantanal? Sim. C. A região nordeste é a segunda região com maior número de estados? Não, errada, letra E. D. Na região sul, no inverno, é frequente a presença de neve? Sim, certa. E. Na região sudeste são localizadas 4 capitais mais populosas do país. Os municípios de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória concentram mais da metade da população brasileira? Errada. Como ficou? C, E, C e E. 3. Justifique as afirmativas que você marcou como errada. Então, nós marcamos como errada a letra C. Por quê? Porque a região Nordeste é a que tem o maior número de estados. Não é a segunda, é a que tem o maior número de estados. E na letra E, as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, são as capitais mais populosas. E lá dizia Belo Horizonte. Não, por isso está errada. Então, como que você vai corrigir a letra E? As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo são as capitais mais populosas do Brasil. Do outro lado, página 150, a regionalização oficial do Brasil foi elaborada pelo IBGE e resultou em 5 grandes regiões. Quais foram os critérios que eles usaram para dividir essas 5 grandes regiões? Lembra que eu disse lá no primeiro vídeo? Eles pensaram nos aspectos físicos, como relevo, vegetação. Eles pensaram no clima também. Pensaram nos aspectos econômicos. Pensaram nos aspectos culturais. Então, você pode colocar aspectos físicos, econômicos, culturais. 5. Em qual região está localizado o estado onde você mora? Região Centro-Oeste. Apresente algumas características dela. Então, você já tem aí bastante informações. Quero ver o que você colocou, hein? 6. O que significa IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o que o IBGE faz? Algumas funções. Como? Bom, é responsável por fazer a contagem da população do nosso país. Isso mesmo. Também por elaborar estudos físicos e geográficos do território brasileiro. Também é uma das funções. Ok? Bom, então vamos para a página 151. Número 1. Vamos descobrir a palavra e completar o diagrama. Fenômeno bastante comum no inverno, principalmente em áreas de maior altitude da região sul, é a neve. B. Um dos principais rios da região sudeste. E eu acabei de dizer agora há pouco, muito poluído, que atravessa a cidade de São Paulo, Rio Tietê. C. Festa típica, principalmente da região nordeste, realizada no mês de julho, junho e julho, às vezes se estende. Festa junina. D. Uma das principais características dessa região é a presença de troncos retorcidos. Cerrado. E. Capital brasileira com um monumento que simboliza a passagem da linha do Equador na cidade. Sabe qual é? Macapá. Do outro lado, na página 152, você vai observar as imagens que representam pratos típicos de alguns estados do Brasil. De acordo com os nossos conhecimentos, indique a qual região cada um desses pratos pertence. Nossa, que delícia, não? Virada paulista representa a região sudeste. Churrasco representa a região sul. Aracajé representa a região nordeste. Frango com piqui, região centro-oeste. Tacacá é um prato típico da região norte. Então, olha só, fizemos as correções do Recordando Rotas, páginas 149, 150
151 e 152. Beleza? Um abraço a todos vocês. Até a próxima aula.